Eba! Estamos aqui novamente com mais um episódio do Me Chame no RH. E hoje eu tô com a minha super mega convidada, Isabela Cavalheiro. Ah, que novidade! Me chama que eu vou. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito solicitado e que acontece por debaixo dos panos, por cima dos panos, na cortina, atrás da cortina e por aí vai. Nós vamos falar de assédio e diversos tipos de assédio. Isa, você já presenciou ou até mesmo passou por situações na qual você não soube identificar o que é um assédio? Sim, já fui vítima e eu descobri que era assédio quando eu fui vítima. Porque, como eu vi que estava saindo do normal, o que estava acontecendo, eu comecei a pesquisar. Eu já tinha ouvido falar sobre assédio moral, mas aí você fica assim: ah, mas o que é assédio moral? É uma coisa assim que às vezes a gente não sabe exatamente o que configura um assédio. E aí eu comecei a pesquisar. E aí quando eu pesquisei, eu vi que tudo que estava escrito ali identificava o que eu estava passando. Então aí eu descobri que eu estava passando por uma situação de assédio moral. Quais foram os sinais que você identificou na época que você falou, opa, peraí, deu um estalo? Porque muita gente passa por isso e acha que, mas é só mais uma coisinha, que inclusive é cultural. Ah, mas será que é isso mesmo? Pois é, então a gente identifica o assédio moral quando existe alguma situação humilhante para a pessoa que está sofrendo, quando existe algum tipo de prática que faz com que a pessoa se sinta constrangida. Então, por exemplo, comigo, o que aconteceu? Eu fui isolada. Então, a minha gestora, na ocasião, ela não. A gente teve um conflito na empresa. E aí, o que ela fez? Ela começou a me tirar de tudo que acontecia no RH, dentro do nosso departamento, ela me excluía. Então, ela fazia reunião e não me incluía. Ela passava as atividades para a equipe e eu ficava de fora, ao ponto de eu não ter mais o que fazer, de eu ficar sem nenhum trabalho. Porque tudo que acontecia era ela e o restante da equipe e eu ficava do lado de fora. E aí eu via tudo acontecendo, porque aí eu via ela chamando as pessoas para conversar, e aí as coisas iam acontecendo, eu ficava sem saber o que estava acontecendo no meu departamento, e aí eu ficava numa posição de exclusão mesmo. É um sentimento horrível, você se sentir excluída do seu próprio departamento. Então, eu acho que esse foi o principal sintoma. Ela não falava comigo, então e colocava meio que uma barreira, assim. E eu ficava até com medo de falar com ela e tomar um grito, alguma coisa assim. Então, ela não me agredia, mas aquele silêncio, aquela. O fato dela me ignorar, porque ela sentava na minha frente, na baia, era ela, tinha uma outra pessoa da equipe, eu e mais uma outra pessoa da equipe na frente. E ela, assim, era como se eu não existisse. Então, a sorte é que eu tive pessoas que estavam vendo aquilo e que compraram a briga junto comigo. No fim, graças a Deus, é tudo certo. Mas o que eu vejo, e eu acho que você também vê, é que muitas vezes o assédio vai para baixo do pano. Você tem o canal de denúncia da empresa, mas tem muita gente que fala que não funciona esse canal. Então, acho que esse é um grande problema ainda que existe dentro das empresas. A efetividade desses canais de denúncia. Então, as pessoas falam, eu vejo isso quando eu posto no Instagram, as pessoas falam, sempre comentam, eu vejo nos comentários, às vezes me mandam no direct, que eu sofri assédio moral, mas quem foi demitida fui eu. É o mais comum. E o que você passou tem um nome, né? Que é o cara que tá lá em cima e ele usa do poder dele em si para conseguir assediar ou para o sentimento, causar esse sentimento de exclusão, sim, em quem está abaixo. Então, mas também existe quem está abaixo que cata acima, né? Então, nós temos aí o descendente, o assédio, né? A parte de cima para baixo, que acaba sendo a parte mais forte contra a parte mais fraca. Só que, graças a Deus, você teve pessoas ali ao redor para te ajudar.
Mas tem um formato que não é falado praticamente em canto nenhum e que ele existe, que é o assédio horizontal. Que é quando a galera começa ao redor dos seus colegas de trabalho, e você também tem cases desse tipo. A galera ao redor começa com uma pessoa só, aquela pessoa não dá conta daquilo. Eu conheço diversas pessoas que pedem as contas, que pegam traumas, coisas assim absurdas, adoecem. Por quê? Porque elas não conseguem ficar ali. Começa com uma simples brincadeira, com um apelidinho, com tira uma coisa daqui, coloca ali, a pessoa tá ficando maluca. Não, mas não tá aqui. Já vi isso tantas vezes. E no final das contas, não sei se você sabe, mas isso é só uma reprodução do que já aconteceu com aquelas pessoas, inclusive. Uma das pessoas que eu conversei há pouco tempo atrás, ela até pouco tempo ela tinha essa brincadeira com os novatos dentro da empresa, porque isso era feito com ela na época da escola, o trote, né? Que nada mais é do que uma forma de humilhar, não estou dizendo todos, mas nada mais é do que uma forma de humilhar as pessoas. Então, pegando o gancho no que você trouxe dessa gestora que usou, sim, do poder dela. Uma coisa é você ter um problema hoje e eu preciso dar uma brecada naquela pessoa. Mas eu, como gestor, eu preciso chamar aquela pessoa para conversar. Posso esperar, posso digerir, mas simplesmente excluir, automaticamente as outras pessoas vão fazer isso também. Porque o líder ele acaba sendo um exemplo. Então, se ele está fazendo daquele jeito, a tendência é que as pessoas reproduzam o mesmo comportamento da liderança. Então, a pessoa tem que ter a mente muito aberta para perceber que tem alguma coisa errada e falar: não, eu não vou me envolver com isso. Eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa errada e eu vou nadar contra essa corrente, mesmo que isso me custe alguma coisa. Mas como as pessoas têm muito medo de perder, de repente, a possibilidade de ser promovido, ou mesmo perder o emprego, tem muita gente que às vezes acaba até indo junto com esse gestor que pratica o assédio, conivência, né? A conivência, ser conivente com o assédio para não perder o espaço. Então isso é muito complicado, porque entra em várias casinhas ali que muitas vezes a pessoa nem é do caráter dela fazer aquilo, mas para proteger o seu próprio emprego, ela acaba entrando naquela de é, defender uma coisa errada para para não ser prejudicada, né? Não ser excluído, para Exato. não sofrer as punições, para não. Tem diversas apostas, ter o medo de ser mandado embora. Tem um ditado muito antigo, mas muito antigo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. Esse manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu provei diversas vezes para mim mesmo que eu não tenho juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu segui isso por muitos anos, acredito que você também. Só que chega um determinado momento que o negócio está tão escancarado na tua cara que você não consegue nem fazer vista grossa. Não tem. Né? Há uns anos atrás eu compartilhei isso com você. Eu tinha uma gestora que ela tinha mania. Mania. Ela falava que era... Mas ela tinha mania de falar com as pessoas tocando. E tem gente que odeia. Só que não era um toque no ombro, não era... As pessoas se incomodavam de um jeito. E o dia que eu dei esse feedback nela... Rapaz, essa mulher virou... Só faltou soltar fumaça dentro da sala. E eu explicando pra ela que, olha, tem gente que não gosta. Ah, mas eu não tô assediando ninguém. Eu falei, olha, a partir do momento que você abraça uma pessoa e coloca ela aqui no teu colo, pode não ter maldade nenhuma para você. Só que a todo momento você fazendo isso com homens, com mulheres, a todo momento você tocando essas pessoas sem elas quererem, sem pedir permissão. Aí ela falou que era um mimimi. O tal do mimimi.
Só que as pessoas estavam reclamando muito. Não era uma coisa que... E realmente eu presenciei cenas que não era só que calma, vai ficar tudo bem. Não, foi passando. Aí uma hora era uma mão na perna, outra hora... Até o dia que ela pegou e deu 3 tapinhas no bumbum da menina na cozinha. A moça ficou parada olhando pra minha cara como quem disse, você não vai fazer nada? E aí eu fiquei... Porque até que ponto que é uma brincadeira? Eu vou fazer isso com a minha irmã dentro de casa e olhe lá. Entendeu? Como é que eu faço isso dentro da empresa? E aí a pessoa olhou pra minha cara, você não vai, você não vai fazer nada? E eu aqui com aquela cara de... Eu fui pega tão de surpresa que eu não conseguia agir no sentido de... Isso que eu tô falando de uma mulher, tá? Eu não conseguia assim, agir no sentido de, nossa, mas é maldade, mas é... Conversei diversas vezes. Ela não parou com aquilo. Não parava. Até o dia que ela fez isso aí com o presidente. Numa coisa informal, num happy hour, numa brincadeira e tal. E aí ele pegou e chamou ela para conversar. Ela também não gostou. E aí o que aconteceu? Era como se eu tivesse feito uma fofoca pro diretor e tal. Eu tivesse colocado mais coisas em cima para ele ter enxergado a brincadeira dela como algo mais forte. E na realidade eu nem tinha chego nesse... Eu fui para outros canais que não tiveram sucesso nenhum. E aí, o bom é que ele catou. Aí, na hora que ele catou, depois ele me chamou para conversar. Ele falou, e aí? A minha linguagem com ele era essa. Ele, e aí? Como é que fica isso aqui? Que negócio é esse? Eu falei, olha, eu estou tentando brecar, mas eu não sei. Mas ele falou, não é tentar, é tirar. Ele usou essa frase. Ele falou, é tirar. Tem coisas que ou você corta pela raiz ou vai ficar maior do que você. Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, como assim tirar? Ele falou, pode mandar embora. Eu não sabia o que... Sem brincadeira, me deu um gelo na espinha. Porque eu falei, como é que eu vou mandar a mulher... Alegando o quê? Ele falou, não tem que alegar nada. Só desliga. Desse jeito, Isa. E aí entra o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não tô nem olhando pra câmera, tô olhando pra você, porque eu tô aqui, ó. É o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu não sabia o que falar pra ela. Mas no momento do desligamento, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, bom, né, nesse momento, a ordem veio de cima. Eu fiquei numa baita saia justa. Porém, eu tinha reclamações de praticamente a empresa inteira. Um ou outro não reclamava daquilo. E eram brincadeiras do tipo... a mãe tá bem, entendeu? Qualquer coisa, espera quando seu esposo chegar em casa. Umas brincadeiras, umas coisas do tipo, que nem a quinta série fazia. E aí essa pessoa, uma mulher, tá? Já não era uma mulher novinha, não tinha 20 anos nas costas, e aí foi demitida. Aí eu pergunto para você, como é que a gente sai de uma saia justa dessa? Até que ponto que é brincadeira? Porque eu, na época, eu não tinha toda a experiência que eu tenho hoje em dia. Mas eu fiquei numa saia justa absurda, porque eu não sabia até que ponto que era uma brincadeira, né? Que é um cuidado, é algo do tipo, e até que ponto que não. Assim como também já aconteceu comigo de eu passar mal na empresa, e um dos colegas vim desesperado, jogando água em mim, porque eu não tava conseguindo respirar, e conversando comigo, abriu minha blusa, pronto. Quando ele abriu minha blusa, virou um negócio, né? Porque me assediou, e realmente ali não foi uma situação. Então você vê como que é um negócio muito maluco? É que eu acho que quem passa, quem sente aquilo, é quem pode dizer se incomodou ou não. A partir do momento que incomodou a pessoa, é assédio. É a pessoa que vai definir se é. Porque se a pessoa está ultrapassando, está fazendo uma brincadeira que ultrapassou o limite daquela pessoa, já está errado. Já não se deve fazer. E aí a empresa, no caso, precisa ter ali uma cartilha, precisa ter uma orientação de como que deve ser esse tipo de comportamento. Porque uma coisa é você ser simpático, você fazer uma brincadeira, mas tudo tem um limite. Então, que tipo de brincadeira? Tem brincadeira que, se a pessoa não gosta, eu não gostei do que você falou, não gosto desse tipo de brincadeira, não encosta em mim, eu não gosto. Acabou. Não tem o que... Não vai repetir, não pode repetir. Né? Então, a pessoa tem que colocar
esse limite. E a empresa, o papel é conscientizar até que ponto que se deve se comportar, apesar que assim a gente fala, nossa, que absurdo, isso é coisa de quinta série, mas é dever da empresa orientar com relação ao comportamento dos colaboradores, para esse tipo de situação não acontecer nessa parte, né, que é colega, que aí a gente não está falando de gestor, porque aí fica até mais difícil de identificar, porque quando é gestor, você já tem aquela coisa da autoridade e tudo mais. Agora, quando é colega, como se é todo mundo igual, parece que existe uma liberdade maior um com o outro. Então, é importante a empresa trabalhar nessa conscientização ali do que é brincadeira, de como se comportar, para evitar esse tipo de situação. E esse tipo do assédio horizontal, por exemplo, entre os colegas, vira uma situação sem controle. É uma ferida dentro das empresas, tá? Vira cultural, né? Vira uma ferida muito grande dentro das empresas, porque é um que não gosta do outro, começa a contaminar, ou então aquelas brincadeiras que eles chamam de brincadeiras. Há pouco tempo atrás, foi ano passado, um colega sabia que Isabela tem intolerância à lactose. Aí foi lá numa brincadeira, que ele chamou de brincadeira, foi lá no café, a pessoa leva as coisas dela, aí ele foi lá e trocou o negócio da pessoa. A pessoa foi lá, comeu e passou mal, e o bolinho ali, eles ficaram rindo da pessoa. E umas coisas assim, sem... Ô, Simone, mas isso chega a ser criminoso, no meu ponto de vista é. E quando eu fui conversar com essas pessoas, eu falei, escuta, mas qual que é o sentido disso aqui? Não, foi só uma brincadeira. Eu falei, olha, brincadeira é você soprar uma língua de sogra, né? Você colocar um narizinho de palhaço, isso é uma brincadeira de um palhaço, agora você mexer com a saúde de uma pessoa, que essa pessoa podia ter morrido aqui, você já parou para pensar nisso? Ah, mas e o pior? Não, mas vocês levam tudo muito a sério, não pode falar nada que é mimimi. Qualquer coisa, isso aqui já vira... E aí o que acontece? Essa pessoa automaticamente, ela começa o quê? A se fechar. Ela começa a se fechar. Ela não quer mais ter contato com as outras pessoas, ela evita ao máximo. Ela almoça sozinha, ela toma café sozinha, ela vai embora sozinha. Tem trabalho em grupo, tem que fazer alguma coisa em grupo. Meu Deus do céu, já é um desespero. Só que ela sai daquela empresa, ela vai para outra. Ela continua com os mesmos traumas e os mesmos comportamentos da anterior. Automaticamente, na outra, acaba acontecendo a mesma coisa. É muito difícil, entendeu? Então, uma pessoa que uma vez ela sofreu algum tipo de assédio, quando ela passa para outra empresa, ela precisa ter muito autoconhecimento ali, muita consciência para ela conseguir cortar e seguir em frente, porque caso contrário, eu vou ter o caso na experiência do shopping também. Sim, sim. Aí, no caso do shopping, que foi meu primeiro emprego, aí realmente eu era muito nova, eu não sabia identificar e o que eu fiz foi, na verdade, como eu não sabia que aquilo era um tipo de assédio, eu preferi sair. Aí eu acabei saindo, mas coisas do tipo das pessoas te rotularem, te colocarem num lugar. Ela é patricinha, ou ela é isso, ela é aquilo, porque eu era a única que fazia faculdade ali. Então, aí o dia que roubaram meu dinheiro dentro do armário. Não, conta essa história, poxa. Conta a história. Eu já contei em outro. Não, mas agora o pessoal vai ficar sem o contexto. Tem que trazer o contexto. No meu primeiro emprego, meu primeiro salário sumiu, assim, do meu armário. Porque foi meu primeiro trabalho. Trabalhava em shopping, aí dentro do estoque tinha os armários onde a gente guardava as bolsas. E aí, eu nunca pensei, por mais que tivesse ali a possibilidade de colocar um cadeado, eu nunca pensei em levar um cadeado. Porque você fala, você está dentro de uma empresa com pessoas que você conhece, que são, 5 vendedoras e uma gerente. Acho que era 5, incluindo a gerente. Não era muita gente, era uma loja pequena do shopping. Aí, nunca passou pela minha cabeça levar um cadeado. E aí eu pus minha bolsa ali, minha carteira dentro
E quando recebi o meu salário, pus meu salarinho ali dentro da minha carteira. Naquela época a gente recebia em dinheiro, né? Ou aquele, Saudades. O envelope. o envelope com dinheiro dentro. Pus dentro da minha carteira. Ainda tinha um outro dinheiro lá que a minha avó tinha me dado, que ela tinha me dado de Natal, que foi na época do fim do ano. E aí, acho que foi na hora que eu fui jantar, que eu fui pegar minha carteira, só tinha as notas pequenas, tipo R$ 2, R$ 1, só isso. As notas de 100, 50 tinham sumido. Então, e assim, eu interpretei, porque a gente percebe, né? Pelas atitudes das pessoas, pelos comentários, você vê assim que as pessoas acham que você não deveria estar lá porque você Não não precisa. precisa do dinheiro. E aí o teu dinheiro some? Ué, o que é isso? Eu tô no lugar errado. Né? Então eu interpretei isso como se eu não fosse digna e merecedora daquele dinheiro. E aí eu lembro que a gerente, ela depois ela investigou ali, olhou a bolsa de todo mundo e o dinheiro já não estava mais lá, porque a gente também podia sair da loja, o banheiro ficava no shopping, a gente usava o banheiro do shopping. Então a pessoa podia sair Sim. tranquilamente, passar para uma outra pessoa, esconder em algum lugar no corpo e nunca ninguém ia achar. Então ficou por isso mesmo, fiquei sem o dinheiro. E e aí, no fim, acabei nem ficando. Fiquei só 2 meses nessa empresa. Acabei não ficando lá, porque não me fazia bem. Como que confia? Como que trabalha? Como que. Né? Não tem como. Eu escuto ainda hoje, 2024, eu ainda escuto as pessoas falando: roubaram minha marmita. Na geladeira, né? A gente vê. Gente do céu. Roubaram minha marmita, roubaram a mistura da minha marmita. Eu escuto umas coisas que eu falo: é real que isso ainda acontece. E não estou falando de empresa pequena, né? Eu escutava muito isso no telemarketing. Não, eu escuto hoje em dia em empresas maiores, empresas em outros segmentos, empresas de TI. Aí eu falo, gente, mas ainda existe isso? Existe, e já não é mais assédio, né? Que no Não, caso, nesse caso específico, eu considero que tenha sido assédio porque eu já percebia, porque que se cria uma atmosfera favorável, alguns comentários, umas indiretas, que você entende que as pessoas estão achando que você não é digna de estar ali porque você não precisa do dinheiro, igual aquelas pessoas que muitas vezes já tinham filho, que morava de aluguel. mas ninguém conhecia a tua história, né? Então, Ninguém conhece. E assim, é aquela velha questão. É, não existe um. Acho que todo mundo tem direito de trabalhar, lógico. de ganhar o seu dinheiro. Não importa o que você vai fazer com o dinheiro. Não importa se o teu dinheiro é para você se sustentar ou se é para você doar ele todo para caridade. Se a pessoa quer trabalhar, ela tem esse direito. Sim. Né? Então, assim, existe uma desigualdade social, infelizmente, que torna tudo muito desequilibrado e aí as pessoas começam a colocar na caixinha o que é justo e o que não é justo. Mas todo mundo tem direito a ganhar um dinheiro. Não importa se precisa ou não precisa. A desigualdade tem que ser combatida de uma outra forma, não penalizando a pessoa que de repente está numa outra situação, que não essa de ter filhos, de ter que pagar aluguel, enfim. Eu não. Você falou, mas isso aqui não é assédio. É muito difícil a gente identificar o que, que é assédio e o que, que não é, porque tudo começa por uma brincadeira, por um negocinho X, por uma coisa Y, que eles tornam uma perseguição. E aí, automaticamente, isso atrapalha muito o desenvolvimento daquela pessoa dentro da empresa. A comunicação entre os colegas é uma coisa absurda, entendeu? Assim como também já vi a parte, né, a parte de baixo com a liderança, assim, acabando com a liderança. Eu já vi líderes aí pedindo, pelo amor de Deus, para sair, para ir embora, para não dou conta disso aqui, esse time aqui. Eu escutei uma palavra bem forte: esse time aqui, eles são podres. Eu falei, podre? Mas o que é podre? Ela falou, se não for do jeito deles aqui. Eu falei, uai, mas que acho que é isso aqui? Mas aí, neste caso em específico, era uma empresa familiar, né? Tinha que ser era tudo sobrinho, filho
neto do dono, e se não fosse daquilo tudo, conta tudo pra sua mãe, Kiko! Desse jeito, entendeu? Então, era humilhante a forma que eles tratavam essa gerente lá dentro. Era um negócio assim, fora da curva. E acho que a gente não precisa passar por isso, entendeu? Não precisa, e graças a Deus, a pessoa que passa por isso numa empresa, ela não é a dona da empresa. Então, ela pode sair, é só ela sair. Não é tão simples assim, quando eu falo, é só sair. Ah, é só sair. Ah, mas eu tenho conta para pagar. Mas às vezes eu sinto que as pessoas acabam dificultando muito. Eu sei que, né, a gente precisa do trabalho, tem conta para pagar e tal, mas isso é mais importante do que a sua saúde mental, porque como que você vai ficar depois? Se você ficar aguentando, engolindo tanto sapo, passando por tudo aquilo, será que não é melhor você ficar sem dinheiro, desempregada, do que doente? Esse é o X da questão. E só lembrando aqui, tá, gente? Não sou advogada, a Isa também não. Nós estamos compartilhando as nossas experiências, o que a gente escuta no dia a dia. E esse podcast é justamente para que a gente consiga formar algumas estruturas dentro da cabecinha, ter uma outra visão. Até quando o pessoal faz comentário aqui, eu acrescento e acrescenta muito para mim, porque eu não tenho uma ideia fixa na minha cabeça. Né? Acho que tudo é construção. E quando você traz, poxa, será que é melhor ficar doente? Será? Muitas vezes a pessoa ela não tem força, Isa, ela não tem energia, ela não consegue enxergar, entendeu? Ela não consegue, literalmente ela não consegue. Quando a pessoa tá aqui, ó, com a água aqui, entendeu? Ela tem filho em casa, ela tem casa para sustentar, ela aguenta de um tudo. Quantas mulheres eu conheço que sofreram assédio sexual? Coisas assim absurdas. Eu já fui uma dessas pessoas e eu não conseguia achar que aquilo era algo extraordinário, e sim que foi só um dia ruim, foi só um dia ruim. Não, mas eu tenho conta para pagar. Não, mas eu não posso fazer isso aqui, porque como que eu vou dar conta de pagar as minhas coisas? Como é que eu vou colocar o alimento na minha mesa? Então fica entre o ruim, o que é ruim e o que é péssimo. E pior ainda, eu tenho pessoas que saem dessas empresas de coisas que estão acontecendo e elas ficam desempregadas, começam a passar algum tipo de necessidade ou algo do tipo. Você sabe o que elas falam? Por que eu saí de lá? Porque lá pelo menos eu estava ruim, mas eu conseguia ter meu dinheiro. Já escutei coisas do tipo. Mesma coisa, mulheres que apanham dentro de casa, que quando separam, pô, mas pelo menos ele me dava as coisas, entendeu? É uma força contrária, entendeu? Por isso que eu falo que é uma construção, gente. Não é um julgamento aqui, você quer, você sai. O que a Isa falou agora a parte boa é que a empresa não é sua. E como a empresa não é sua, você pode sim montar um planejamento, vai no seu passo a passo para você conseguir sair dali. Eu, na minha cabecinha, enquanto tiver latinha na rua para eu pegar, eu vou para cima. Entendeu? Vou vender bala, o que for. Medo de trabalho, eu acredito que eu não tenho. Você que está aí assistindo não tem. Se você estiver passando por algo desse tipo, que essa mensagem sirva para você e que você pense até que ponto que é que você está disposta e disponível e qual vai ser seu plano de ação para conseguir sair disso. Porque a força e a energia você vai ter que tirar de algum lugar. Senão, não vai acontecer. A pessoa se coloca numa prisão emocional, na verdade. Na verdade, ela está numa prisão emocional. E aí, por isso que ela não consegue ver a alternativa. Por isso que tudo parece ser tão difícil. Mas vamos supor, uma situação de assédio, uma janela embaçada. Quando você limpa essa janela, você consegue enxergar o que tem ali do outro lado. Aí você consegue ver com nitidez. Então, eu diria que as emoções, elas embaçam a janela. E você não consegue enxergar direito o que você tem que fazer. Então, tudo parece ser mais difícil. Na verdade, não é simples. Mas tratando o emocional, fortalecendo o lado emocional, a gente consegue tomar decisões melhores. Aí tem que buscar ajuda realmente. Então, se você não conseguiu, por exemplo, pelo canal de denúncia, que hoje é obrigatório em determinadas empresas, agora eu não lembro, tem que ter uma quantidade de colaboradores, o canal de denúncia.
Então, tem que tentar por lá primeiro, pelo canal de denúncias. Não deu certo, já começa a trabalhar ou buscar alguma coisa em paralelo, um outro trabalho. Enfim, não simplesmente sair, se não der para sair, por condição de ter conta para pagar, mas já ir buscando uma outra coisa, mas só não permita que uma empresa adoeça você, porque você um dia não vai valer mais nada para essa empresa. E essa empresa vai continuar significando porque marcou a sua vida. Sim. Negativamente. Né? Então, por isso que o fortalecimento emocional ele é muito importante nessas horas. Esbarramos novamente aqui no autoconhecimento, na terapia, em buscar ajuda. E você, empresa, RH, que muitas vezes está ali como braço, como a extensão, como a força, corrigindo aqui, braço não, como extensão ali, como força, como canal para escutar essas pessoas. Escutou aqui, é aqui. Não tem um canal ainda formalizado, Simone. Então, o que você escutar ali, presta atenção que aquilo não é conversa de corredor. Aquilo não é para você chamar sua melhor amiga e contar para ela. Não é para você sentar com a pessoa do outro departamento e falar, olha, me falaram uma coisa X. Não, aquilo é uma informação na qual você precisa saber digerir muito bem para passar à frente e ter algum tipo de solução. Toda a história, ela tem 3 lados. A minha, do outro e a que realmente aconteceu. Então, não adianta você... Primeiro, você não pode tomar parte por nenhum dos lados, mas você tem que investigar sim. E as empresas que estão, sim, montando algum tipo de canal, que não adianta fazer isso de uma forma banal, onde aquilo não passa credibilidade nenhuma. Vou dar o exemplo aqui de algumas pesquisas que as empresas passam. Poxa, às vezes eu vou aplicar pesquisa nas organizações, o pessoal olha para minha cara como quem diz, mais uma, porque nada é feito com aquilo, então não tem credibilidade. E aí o maior medo das pessoas de ir para canais de denúncias ou que já trouxeram outros nomes para mim também, é de ser expostos, de começarem a receber perseguições e de aquilo não resolver nada, entendeu? Então, para que eu vou procurar aquilo? Então, se vai colocar um canal de denúncia, leve aquilo a sério, entendeu? Não adianta colocar somente para cumprir bandeira, para ter o selo do sei lá do que, do sei lá. Tá cheio de empresa, cheio de selo, sei lá das quantas, entendeu? E com problemas absurdos. Você presencia isso no LinkedIn. Eu vejo isso direto nessas plataformas, nessas redes. A melhor empresa do... Eu conheço as coisas lá dentro. Eu conheço pessoas lá dentro que estão desesperadas e não aguento mais. É um dos ranços que eu tenho, inclusive, né, quando eu leio esse tipo de postagem. Então, tem um canal ou preciso de um preparo, de uma estruturação, não sei o que fazer, busque ajuda. E, em último caso aqui, não conseguiu de forma alguma, procure um advogado. Existe uma coisa chamada rescisão indireta, que talvez as pessoas não saibam, que é você demitir a empresa. Só que não é uma coisa tão simples assim. E eu não sou advogada para poder responder isso para você. Porém, o básico, você precisa e merece saber. Vai buscar. Não conseguir de uma forma, vou procurar ajuda de outro. Exatamente. E a empresa, o RH, se ele quer entrar combatendo o assédio moral, o assédio sexual, é implementar dentro da política as palestras de conscientização. Justamente porque, às vezes, a linha é muito tênue, igual a gente falou no começo, do que é um assédio moral, do que um assédio sexual. Por exemplo, se você dizer ali, mandar no canal ali de comunicação da empresa, nossa, você está linda hoje. Isso será um assédio sexual? Pode ser interpretado como um assédio sexual, sim. Hoje em dia, talvez há uns 20 anos atrás, a gente fala, é só um elogio. Mas hoje pode ser interpretado como um assédio sexual. Então, tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer dentro do ambiente da empresa para você não ultrapassar o limite. Assim como aquele limite que a gente conhece, isso desde o meu tempo tinha. Não se falava em assédio moral, nem sexual, nem nada. Mas você sabia, por exemplo, que não podia usar o e-mail corporativo para mandar e-mail pessoal. Ou, por exemplo, que você não podia ficar usando o computador da empresa para entrar em site de coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, isso já estava assim, muito bem. Você sabia que se você fizer, você está fazendo errado. Sim.
Mas não se falava disso, né? De assédio, como se comportar, o que você pode falar, qual que é o limite das suas brincadeiras, ou da liberdade que você tem com determinada pessoa, para não ter nenhum tipo de problema. Porque há 20 anos atrás não era assim, era diferente. Então as pessoas interpretavam de um outro jeito. Hoje, a interpretação não pode ser a mesma de 20 anos atrás. Você falou agora de há 20 anos atrás, e eu vou trazer um pouquinho do que é o jovem agora. Não vou generalizar e dizer todos, mas é muito engraçado que em uma conversa eles conseguem se xingar de. A conversa deles é um xingamento do começo ao fim. E é a forma deles, como escutei outro dia, o linguajar é o dialeto deles. E aí E aí? E aí, não sei o quê? E aí, ô. Bola, sei lá das quantas, e não sei o quê. E aí eu parei, fiquei olhando, falei, rapaz, em 5 minutos, um mandou o outro tomar no copo, o outro mandou o outro fazer. Xingou a mãe do outro e eles estão tudo entre eles brincando e zoando. Um chama o outro, e aí, viado, e aí, não sei o quê. E aí... 5 minutos é um xingamento, um lereado de xingamento ali, pra mim, né? E pra eles é uma brincadeira. Eu fiquei paralisada aqui um determinado momento que eu falei, mas rapaz, como é que. E eu escutei tudo isso e conversei com a gestora. E aí ela falou, Simone, isso é uma coisa que eu tô tentando cortar com eles aqui dentro. Isso aqui você escutou lá no refeitório deles e tal. Aqui dentro eu tô tentando cortar, porque eu sei que o mundo deles é diferente, a forma deles e tal, a geração é diferente. Mas e se eles me soltam um linguajar desse no meio de um cliente, no meio de... Né? Aí veio uma pessoa falar, mas a forma como a pessoa fala, o jeito que ela se veste, não sei o que, não tem nada a ver com a entrega dela do trabalho. Aí ela cortou, achei muito bonito, inclusive a postura dela. Que ela falou, o que nós temos aqui dentro, o tipo de entrega que nós temos, não cabe esse tipo de comportamento. Então, esta é a cultura da empresa. É o código de conduta, né? E aí a pessoa ficou olhando, quando você entrou, você já sabia disso, é um linguajar que nós não utilizamos aqui dentro e está tudo bem com ele desta forma, da porta para fora. Aqui dentro, com os nossos clientes, eu não posso chegar e falar desta forma, porque não tem nada a ver com o tipo de serviço que nós fazemos. Aí a pessoa trouxe, mas aí é uma forma de você querer mudar a pessoa. Ela falou, não. Aqui, nós somos desta forma. Você quer permanecer, esta é a nossa cultura. E ela foi bem... então quer dizer que não tem flexibilidade. Ela falou, em nenhum momento aqui afetou saúde, bem-estar, desenvolvimento, não faltei com respeito com ninguém, não é nada disso. O que eu preciso dentro da empresa precisa ser seguido, esse código precisa ser seguido, essa cultura precisa ser seguida, e esse é o intuito quando nós contratamos os colaboradores. Ela acabou com o assunto ali, porque essa pessoa ela queria trazer num sentido de assédio, de falta de respeito, que a conversa foi um pouco pior, mas ela se manteve ali e falou, não é isso. E no final das contas, né, aquela molecada lá super bacana, eu dei risada com eles demais, dei muita risada, e eles entenderam. Né, e adoram a gestora deles, inclusive, porque eles falaram assim, o nosso mundo é de uma forma, mas eu também quero entender como é que é o mundo dela. Agora, por isso que é importante um bom processo de onboarding. Então, tem que entender, será que houve um onboarding bem estruturado, onde tudo isso fosse passado? Porque no onboarding essas informações precisam ser passadas. O código de conduta, o que é esperado do colaborador, a cultura da empresa tem que ser incorporada no dia do onboarding. Então, talvez nesse momento tenha tido alguma falha. E aí as pessoas, porque o jovem, ele vai assim, ele não sabe o que ele quer trabalhar, ele não sabe o que é uma empresa, ele é cru ainda. Então, se ninguém instruir, ele vai agir como se ele estivesse na casa dele mesmo. Ele vai agir como se ele estivesse com os amigos da escola, porque ele está acostumado, às vezes, dependendo da escola que ele veio, às vezes a escola não tem muita regra, não tem muita disciplina, ele vai se comportar do jeito que ele
que ele fez na escola. Então, esse é de repente, um problema que pode ter acontecido. Sim. Então, um bom onboarding, incluir o código de conduta dentro do onboarding é muito importante para evitar esse tipo de situação. E por ser jovens, primeiro emprego, eu acho que eles estão, na minha visão, né? Eles estão até seguindo uma rota muito bacana. O pessoal senta muita madeira nos jovens agora, mas se você... É porque dá trabalho, né? Só que eu já fui essa jovem, você também. E aí a questão... Também tem uma discriminação, assim, muito grande de, eu quero pegar o profissional pronto. Mas isso aqui vai demorar... Blá, blá. Só que o pronto não existe. Entendeu? Não existe. Então, de certa forma, quando chega aquela molecada ali, é um sangue novo. E dá mais trabalho para fazer aquilo, com toda certeza. Mas quis trazer essa parte porque eu falei, gente, mas se não breca... Se não breca, ali... Por mais que eles tenham passado por um processo, por um onboard, uma integração, tá, gente? Muito bem estruturada, tem ali o nível cultural deles que é muito difícil de quebrar. Mas eu novamente falo que a postura dessa gestora foi muito bacana, como quem diz, não, aqui não tem o assédio, não tem isso. O que eu estou tentando brecar realmente, foi uma pessoa somente falando isso, o restante da molecada não. Ela falou que eu estou tentando brecar aqui, eles entenderem onde eles estão. E eles vão amadurecer, primeiro emprego deles e tal. E justamente porque, para que não comece essas brincadeiras, digamos assim, com uma outra pessoa lá dentro, isso realmente não gere um formato de assédio ou coisas do tipo, que começa com algo muito pequeno, começa com algo muito bobo, entendeu? Eu já presenciei coisas em campo de futebol, o pessoal saiu do trabalho, foi pro campo de futebol e teve lá a brincadeira deles e dentro do escritório aquilo continuou, entendeu? Virou uma rincha, um negócio de excluírem a pessoa, porque o sentimento de uma pessoa que passa por um assédio é de exclusão, é de humilhação, é de não aceitação, é de não merecimento, né? Todas, pelo menos até hoje, as pessoas que eu conversei, esse foi o sentimento. E, cara, você não consegue sair daquela bolha. É um negócio muito difícil, entendeu? Então, Isa, o que você deixa de mensagem para as pessoas que estão passando por situações, seja assédio horizontal, seja descendente, seja ascendente, seja vertical? O que você deixa de mensagem para essas pessoas? Como que elas podem sair disso, identificar um help? O que elas podem fazer? Primeira coisa, se a pessoa estiver se sentindo incomodada, estiver acontecendo alguma coisa que está saindo do normal, que está machucando, isso muito provavelmente é um assédio. Então, mesmo, por exemplo, em situação como a minha, que eu fiquei em dúvida se era assédio ou não. Isolamento. Então, quando você é ignorado, isso é um assédio também. Porque às vezes a gente acha que assédio é só quando você é agredido de alguma forma. E não é. Então, você entender se aquilo está te incomodando, muito provavelmente aquilo é um assédio. Se você está se sentindo constrangido com alguma situação, constrangida, você está passando por uma situação de assédio. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem primeiro que confiar na empresa é buscar um canal ali de denúncia, ou canal de denúncia, ou uma pessoa que de repente seja da sua confiança, que possa te ajudar, te orientar. Agora, se a empresa não tiver nada disso, aí tem que buscar fora, e tem que buscar realmente ao apoio de um advogado, um apoio jurídico, para entender o que pode ser feito. Mas aí é aquela coisa, dá para continuar numa empresa que você está passando por uma situação assim? O assédio sexual é a mesma coisa. Então, a gente ouve falar, o gestor que pede, a gente já vimos isso em curso, o aluno comentando que o gestor pediu para fazer uma massagem nas costas dele. Faz uma massagem aqui. Isso é assédio sexual, gente, pelo amor de Deus. Não tem isso. Não se pode ter essa liberdade. A partir do momento que a pessoa não se sente à vontade, não é a função, a pessoa não é massagista, ela até falou, não sou massagista. Não é a função dela. Por que ela vai fazer massagem nas costas do gestor? Que liberdade é essa? Quem deu essa liberdade para a pessoa? É o cúmulo isso. Então, pedir uma coisa, o gestor pediu uma coisa, ou o colega que não está dentro ali do escopo,
pensa bem, te deixa constrangido, é assédio. É assédio moral, é sexual. E aí tem que buscar realmente, aí você olhando para a realidade da sua empresa, quais são os canais ali que existem, seja um canal oficial de denúncia, seja uma pessoa de confiança e que está aberta para receber aquilo. O RH, por exemplo, geralmente é um canal de confiança. Ou se você não enxerga outra possibilidade, porque às vezes é o dono da empresa praticando isso, aí não vai ter o que fazer. Tem que sair fora ou tem que buscar um apoio jurídico, mas não ficar se submetendo. Se estiver te fazendo mal, se não estiver te fazendo mal o suficiente, você vai procurando emprego enquanto isso, procurando outra coisa. Mas se está te fazendo mal, a ponto de você não conseguir dormir, de você não ter crises de choro, crise de ansiedade, não pode permitir que situações assim aconteçam. Ninguém merece passar por situação de assédio. Ninguém. Vou confessar para vocês que esse aqui foi um dos episódios mais difíceis para mim para gravar, porque eu passei por tantas coisas desse tipo que cada história, cada coisa que você foi falando, eu, caramba. Lembrei de gerente que trancou a porta da sala. Lembrei de gerente que trancou a porta da sala, a massagem, e o pior é a pessoa fazer você se sentir louca. Pede para você não vai pegar um café, você pega, não, senta aqui, vamos falar assim, nossa, que bonita essa sua blusa. Nossa, você usa uns papos que você não consegue sair, aí você fala para ele, não gosto desse tipo de brincadeira. Que brincadeira minha, tá louca? Eu só fiz um comentário, uma coisa do tipo, sabe? Você vai casar? Mas vai casar. Tem certeza que você vai casar? Mas bonita desse jeito? Ou então, mas será que essa pessoa... Não, porque você tinha que ter uma pessoa assim no perfil que eu tenho. Umas coisas que você sai falando, gente, será que eu tô maluca? Será que eu tô falando... Tô julgando uma coisa que a pessoa se coloca como uma situação que você tá doida, que você tá confundindo as coisas. Não falei nada disso, não fiz nada disso. E eu já saí de salas pensando, meu Deus do céu, que ser humano horrível que eu sou. Fazendo julgamento da pessoa. E no final das contas era daí para pior, entendeu? Então, hoje, o que eu deixo aqui de observação para vocês também, complementando o que a Isa falou, olhem para vocês e busquem ajuda ao máximo possível. Não dá para simplesmente ficar calado, achar que é isso ou aquilo. Busquem pessoas de confiança, sim. Não resolveu de uma forma, vai resolver de outra. Olhe sempre para o teu financeiro, porque isso é uma coisa que vai te dar segurança para você conseguir sair para lá e para cá. E reforço aqui na metáfora, sempre tem latinha para pegar na rua, seja lá o que for, sempre tem alguma coisa, uma unha para fazer, um cabelo para cortar, um banheiro para lavar, uma roupa para vender, sempre tem alguma coisa para fazer. Entendeu? Quando a gente está na necessidade é que a gente acha ainda mais soluções. Né? Então, Isa, hoje eu te agradeço mais uma vez por esse baita bate-papo. E acho que rendeu ainda bastante coisa. Eu tenho aí as minhas reflexões. Eu sempre saio de um podcast com muito, muito conteúdo, muita coisa, muito aprendizado. E hoje, mais ainda, consegui achar até algumas respostas para algumas coisinhas de clientes e coisas que estavam na minha cabeça. Muito obrigada. Eu que agradeço. E esse tema, eu acho que ele é muito importante, porque eu acho que ele é um que sempre aparece para mim, sempre aparece para você. É uma demanda, assim, e as pessoas às vezes não têm a oportunidade de falar sobre isso. Então, quando a gente abre esse espaço nas redes sociais, as pessoas contam para a gente inbox, ou mesmo quando a gente está dentro da sala de aula, um ambiente fechado e de confiança, e a gente ouve cada história. Então, deve ter muita gente sofrendo calada. Né? Muita mulher, uma homem também, sofrendo calado. Eu recebi um depoimento essa semana de um homem que ele está passando por uma situação também bem complicada ele ouviu uma piada sobre ele tinha se afastado, falou assim, por que não morreu? Coisa desse tipo, e ele ficou sabendo, ele está péssimo. Então, assim, tem muita gente passando por situações assim, ninguém merece passar por isso, você não merece passar por isso, ninguém merece, gente. Não dá. E às vezes o nosso emocional está muito fragilizado, a gente não consegue ver saída.
Então, talvez o nosso papel aqui seja mostrar que fortalecendo o emocional, dá para se fazer alguma coisa, não existe, ai, fim de linha, não tem jeito. Para tudo tem uma saída. O que não dá é para. A gente não é. A gente não é aquele boneco para tomar tapa, para ficar tomando soco dos outros. Não, a gente não é para isso. A gente tá aqui para ser feliz. Não tá aqui para ficar sofrendo e sendo eu esqueci o termo, mas Saco de pancada. É isso, saco de pancada dos outros. Então, tenta sair dessa, cara, que ninguém merece. E obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, porque realmente é um assunto que é de interesse público. Pessoal, agradeço aqui a presença de todos vocês que estão assistindo. Deixa o seu like. Compartilha com quem você acredita que precisa e com quem não precisa também. Preste atenção se você também não é uma pessoa que está assediando alguém. Esse é um ponto muito importante, porque também pode ser uma reprodução de padrão. Vejo vocês no próximo episódio e siga @Grupo Troca e Simone Severiano nas redes sociais. Em breve, estamos de volta. Beijo! Tchau, tchau.